Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite, se inscreva, curta e compartilhe. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e abençoar vidas, assim como a sua tem sido abençoada. Seja você um colaborador dessa obra e nos ajude. Sua ajuda muito nos alegra. E nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre selados pelo Espírito Santo. O texto de nossa meditação encontra-se em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que diz: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aqui vemos a herança divina daquele que creu em Jesus Cristo e recebe da parte de Deus a garantia da sua salvação. Em toda a Bíblia, vemos a tensão existente entre a soberania de Deus e a vontade do homem. Uma tensão que, em nosso conhecimento limitado e imperfeito, nos torna incapazes de conciliar plenamente a soberania de Deus e a vontade do homem. Imagine a seguinte situação. Quando você olha para o céu, você vê uma placa que diz: quem quiser pode vir. E depois de entrar no céu, você olha para trás e lê no outro lado: aqui só entra quem foi escolhido por Deus. Para os que confiam na palavra de Deus e se submetem à sua vontade, tais verdades são mais uma prova de que a salvação é obra de Deus e não do homem. A fé que nos leva à salvação vem de uma resposta positiva à mensagem da verdade, o Evangelho, a boa notícia de que Deus providenciou um caminho de salvação através da obra expiatória de seu Filho, Jesus Cristo. Conforme diz a palavra, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sistemas artificiais de religião que dependem de ritual ou obras ou de ambos, não só não levam a Deus, mas podem se tornar grandes barreiras para encontrá-lo. A única maneira de chegar é através do seu Filho, Jesus Cristo. A fé é a resposta do homem ao propósito eletivo de Deus. Na eleição, Deus dá suas promessas e, pela fé, os homens a recebem. Contudo, para dar a garantia de suas promessas para aqueles que creram no Evangelho, Deus envia seu Espírito Santo para habitar na vida daquele que foi salvo. Quando cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo. E ele é a garantia da nossa herança. Imagine que você comprou uma casa e acabou de receber a escritura em seu nome. Aquele documento é a garantia de que aquela casa é sua, pertence a você. Da mesma forma, o Espírito Santo em nós é o documento, é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Quando o reino das trevas olha para nós, não tem autoridade para se apropriar de nossa vida como se não tivéssemos dono. Não somos uma casa abandonada e sem documento. Nosso proprietário fez tudo o que era preciso para nos adquirir. Pagou um alto preço e agora ele está sempre conosco. Ele nunca nos abandona. Quando uma pessoa se torna um cristão, o Espírito Santo passa a residir em sua vida. A vida em Jesus Cristo é diferente, porque o Espírito de Deus está dentro da pessoa. Ele está lá para fortalecer, equipar para o ministério através dos dons que Ele mesmo dá. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, aquele que nos orienta. Ele protege e nos encoraja. Ele também garante nossa herança em Jesus Cristo. Você pertence ao Senhor. Não tenha medo. Não permita que a preocupação tome conta do seu coração e da sua mente. Não viva como se você não pertencesse a Deus. Mantenha-se consciente da presença constante do Espírito Santo em você e por você.
Alimente-se com as verdades de Deus. Ore, louve, medite na palavra e desfrute da herança que é sua. Afinal, o Espírito Santo em você é o selo, o documento que comprova que você é filho de Deus, que você pertence ao Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito de Deus é a nossa força, a nossa garantia. O selo do Espírito de Deus no crente significa 4 coisas principais. Segurança. O Espírito Santo assegura cada crente, marcando com o seu próprio selo inviolável. Autenticidade. Quando Deus nos dá o seu Espírito Santo, é como se ele dissesse: esta pessoa pertence a mim e é um cidadão autêntico do meu reino divino e membro da minha família divina. Propriedade. Quando o Espírito Santo sela os crentes, ele os marca como propriedades divinas, isto é, a partir daquele momento inteiramente e eternamente pertencemos a Deus. Autoridade. Quando os cristãos são selados com o Espírito Santo, eles são chamados a proclamar, ensinar, ministrar e defender a palavra de Deus e de seu Evangelho com autoridade própria do Senhor. Selados pelo Espírito, somos assegurados e garantidos com uma certeza que somente Deus pode proporcionar. Até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. Jesus consumou sua obra de redenção na cruz. Ele comprou-nos com seu sangue. Somos propriedade exclusiva dele. Portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Deus põe seu Espírito no interior de seu povo, a fim de marcá-lo como sua propriedade exclusiva. O Espírito nos foi dado para estar para sempre conosco. Ele jamais nos deixará. O Espírito Santo é o selo que garante aos filhos de Deus que ele terminará sua obra em nós, levando-nos para a glória. Que a vida de Cristo está em nós e, por isso, podemos viver a vida transformada até que ele termine a sua obra em nossa vida. Que o Senhor te abençoe.